E aí, galera, tudo bem? Bora para nossa primeira live, então? Então, essa live, essa primeira aula ao vivo, a gente vai trabalhar sobre metacognição. Como o meu cérebro aprende para que eu possa compreender os processos e traçar as melhores estratégias para que eu atinja os meus objetivos. Né? Cada um de nós aqui é único quando se diz, né, quando se trata de aprendizagem. Tem pessoas que aprendem mais enquanto estão vendo a aula, escrevendo, outras apenas prestando atenção, outras fazendo questões. Então, né, a maneira de aprender, ela é múltipla. E quando a gente entende melhor sobre os processos cerebrais, fica mais fácil entender e escolher a melhor técnica para eu aplicar na minha rotina, tá? Essa aula não vai ser uma aula de resolução, como serão as próximas, porque a gente precisa de uma bagagem maior para começar a fazer a resolução. Então, nós preferimos fechar os módulos, pelo menos os primeiros módulos, e aí a gente vai começar nossas aulas de resolução, beleza? Para quem não sabe, eu me chamo Larissa, acho que vocês sabem. Eu sou bióloga de formação pela Unifesp, sou mestre e especialista em neurociência. Sou mestre em psicobiologia pela Unifesp, São Paulo, e sou especialista em neurociência pela Santa Casa de São Paulo, tá? Então agora vamos falar um pouquinho aí sobre o funcionamento cerebral. Então, para começar, o que que seria a metacognição? A metacognição é aprender sobre aprender. Quando eu entendo que o meu cérebro tem um certo tipo de comportamento de aprendizagem, fica mais fácil para eu compreender como eu faço para memorizar e para eu conseguir acertar as questões aí, tudo bem? Vamos lá então, galera. O que seria a cognição? Cognição é o ato de raciocinar e pensar. E isso envolve aí conexões cerebrais entre os neurônios, né? Nós temos por volta de 86 bilhões de neurônios que foram desenvolvidos ao longo do processo evolutivo para a gente chegar nesse nível de raciocínio, né? Lembrando que uma das coisas que fez a nossa espécie atingir ali, né, o topo da cadeia alimentar, digamos assim, não é o fato da gente ter presa, porque a gente não tem, não é o fato da gente ter pelo para proteger a gente, ou enfim, de ter garra. Então, realmente está ligado aos nossos 86 bilhões de neurônios, a capacidade aí de raciocinar. Então, agora vamos falar sobre o que seria inteligência. Inteligência é você gerar um comportamento adequado frente a um contexto. Isso é inteligência. Então, quando eu vou para uma prova e eu respondo certo a questão, ali seria um pouco da inteligência, né? Onde eu consigo ver o comportamento frente a um contexto. Algo muito importante, a inteligência, ela é uma herança, né? Parte genética e também tem influência do meio. Então a gente fala que a inteligência, ela é uma herança multifatorial, aonde a gente trabalha esse tipo de herança na nossa aula de herança quantitativa, a gente fala sobre isso. Então a inteligência, ela depende de vários genes. Então várias aptidões. Aptidão para biologia, matemática, física, lógica, inteligência musical, enfim, várias aptidões diferentes. A soma dessas aptidões é o que a gente chama de inteligência. Por isso que a inteligência seria aí uma herança multifatorial. Depende de vários genes e também depende, gente, de fatores ambientais. Porque se eu não tive uma boa nutrição na infância, se eu não tive uma família, né, um suporte, né, familiar, se eu não tenho uma escola que vai me impulsionar para aprender, que vai me dar base, eu não vou conseguir desenvolver as altas aptidões, mesmo isso estando escrito no meu DNA, tá bom? Então, a inteligência é uma herança multifatorial, né? Uma herança quantitativa, ela depende de vários genes diferentes e, além disso, depende de fatores do meio, tá? E a inteligência dá para a gente treinar, né? Então, treinar e, digamos assim, e lapidar, tá bom? Beber um golinho de água aqui, gente. Aqui nós temos a teoria das inteligências múltiplas. Vamos começar aí com a inteligência naturalista. Normalmente na escola,
os professores e enfim, as pessoas de uma maneira geral acabam valorizando muito a inteligência lógico-matemática, né? Que é aquela de cálculo, física, raciocínio lógico, mas é entender que existem vários tipos de inteligência, né? Por exemplo, a minha inteligência eu acho que não é lógico-matemática. Eu tô na naturalista ali, ó. Compreender a relação entre os seres vivos e o meio. Então, eu acho que a minha inteligência é mais voltada para esse tipo aí de qualidades da inteligência. Eu tenho uma amiga que é pianista desde os 5 anos de idade. Ela tem inteligência musical, um ouvido apurado para as notas, é uma facilidade para ler as partituras, mas lógico que tudo isso foi treinado ao longo do tempo para que ela chegasse numa excelência, tá? Como eu falei, tem a lógico-matemática, tem a existencial, que seria a filosófica, né? Para quem acha aí que as humanas é muito fácil, gente, cuidado, tá? Então, dentro aí da parte, né, de filosofia, os livros são muito densos e bem difíceis de compreender, pelo menos para mim, que já não tenho aí as aptidões voltadas para esse tipo de inteligência, tá? Então, a inteligência existencial é a mais a filosófica, de se questionar sobre quem sou eu, né? Então, enfim, esse questionamento aí mais sobre o eu, tá? E também, né, falando um pouquinho aí sobre a minha pós, né? Então, quando eu fiz a pós da Santa Casa, que é Neurociência Aplicada à Educação, eu acabei ali tendo contato um pouco maior com a filosofia, né? Para falar de pedagogia, enfim. E eu tive muita dificuldade em compreender os livros de filosofia. Então, fica aí a crítica para quem fica falando que as humanas são muito fáceis, tá? Temos a inteligência interpessoal, que é compreender e ter empatia pelo sentimento dos outros, né? Então, compreender e validar o sentimento do outro. Pode parecer uma coisa assim super banal, mas não é não, tá? Trabalhei muito em terapia aí e a inteligência interpessoal, ela depende muito da intrapessoal, né? Então, a inteligência intrapessoal, que é que a gente chama, é o que a gente chama de inteligência emocional, vem a ser então eu identificar, eu analisar, validar e ter uma tomada de decisão frente ao meu sentimento, né? Inteligência emocional não é ausência de emoção ou sentimento, na verdade é a forma com que eu lido com esse sentimento, tá? A inteligência intrapessoal, ela faz com que a gente desenvolva a inteligência interpessoal. É muito difícil eu desenvolver empatia se eu não compreendo os meus próprios sentimentos. Eu não vou conseguir ver isso no outro, né? Isso é algo aí que a neurociência e a psicologia falam sobre isso, mas é algo que eu experienciei aí na prática. Experienciei é na prática, né, gente? Que eu experienciei aí que realmente quando você compreende melhor sobre os seus sentimentos, fica muito mais fácil para você ter empatia pelo próximo, tá? Temos também a inteligência corporal sinestésica, por exemplo, aí da Rebeca Andrade, que ela entende muito bem o corpo dela no espaço e como ela tem que se movimentar. E temos a inteligência linguística, voltada aí para o português, para a literatura, beleza? E temos a inteligência espacial, então aquela pessoa que manja muito, que é um GPS ambulante, tá, gente? Então, a teoria das inteligências múltiplas mostra pra gente que não existe apenas um tipo de inteligência ou um tipo de aptidão. Lembrando que a inteligência é uma somatória de aptidões, beleza? Galera, a aprendizagem, né? Então, eu posso ter ali facilidades para aprender, que vem ali da inteligência, da parte genética, né? Eu recebo do meu pai e da minha mãe aptidões medianas ou altas para uma determinada característica. A aprendizagem é quando eu passo por uma experiência e eu tenho uma mudança de comportamento. Então, eu não sabia sobre carboidrato, eu assisti a aula de carboidrato, passei por essa experiência, e agora, quando eu fiz a questão, eu percebi que eu acertei a questão. Então, isso é aprendizagem, é uma mudança de comportamento após eu ter passado por uma experiência, beleza? Vamos lá, então. A memória e a aprendizagem, elas estão muito interligadas, né? Então, existe sim uma separação, né, do que seria aprendizagem, do que seria memória.
A memória, gente, seria ali quando eu tenho algumas etapas, né? Então, é um processo pelo qual o conhecimento é codificado, armazenado e evocado. Vamos lá. Durante a aula, eu recebo uma informação. Essa informação, ela é codificada. Então, eu estou ouvindo, eu estou vendo, eu estou lendo, enfim, eu estou ali interagindo de alguma forma com aquele conteúdo. Então, isso é codificado pelo meu sistema nervoso. Depois, essa informação, ela vai ser armazenada. No momento que ela está armazenada, ela está muito lábil, tá? Lábil, ela está muito sensível. Qualquer interação pode prejudicar, pode apagar essa informação, né? Então, assim, eu acabei de assistir uma aula e eu vou pegar o meu celular. Isso não é legal, porque nessa parte a informação ela tá muito lábil. Esse pegar o celular e rodar o feed pode ser um fator de interferência para o teu armazenamento e consolidação, tá? Então, terminou a aula, vamos a outro efeito reforço. Pensa aí, comer um chocolate, dormir uns 5 minutos, é melhor do que rodar feed, tá bom? Ouvir uma música, não sei, gente, tá? Então, nós temos o armazenamento da informação, que vai ficar por algum tempo ali numa região chamada de hipocampo. Então, nós temos o córtex frontal, temporal, parietal, occipital. No córtex temporal, a gente tem uma região chamada de sistema límbico, que é um sistema que vai gerar e processar as emoções e também que é importante para a memória e aprendizagem. Então, tem uma região do sistema límbico sistema límbico que chama hipocampo, que é onde essa informação vai ficar armazenada ali, né? Pelo menos por alguns momentos, por um período ali, né? Até ela ser consolidada. E nesse momento que ela tá ali no hipocampo, ela tá ali muito lábil, muito sensível às alterações, tá? Aí depois que essa informação, né, ela foi armazenada, ela vai ser consolidada. Eu vou mandar essa informação para o neocórtex. O neocórtex seria a casquinha do nosso encéfalo, do nosso cérebro, tá? Então, para a consolidação, gente, ela depende de vários fatores, como síntese proteica, enfim, expressão de genes. E a consolidação, ela pode demorar aí de dias, horas, semanas, tá? A consolidação é um processo mais longo. E a consolidação, durante esse processo, por exemplo, eu aprendi, eu codifiquei, né? Eu codifiquei a informação, eu armazenei. Mas eu não tive uma boa noite de sono. Isso pode interferir na minha consolidação? Pode, tá? Isso pode interferir na sua consolidação. E depois que essa informação ela foi consolidada, ela está armazenada na memória de longo prazo, lá no meu neocórtex, eu tenho que evocar. Quando eu for fazer uma prova, eu preciso evocar essa informação. E nem sempre essa informação consegue ser evocada, né? Então pode acontecer da informação estar estocada no meu cérebro e eu não conseguir evocar aquele famoso branco, né? Então pode ser porque faltou conexões no sentido de eu conectar aquele conteúdo com outros assuntos. é, Teve alguma interferência, então eu fiquei muito nervoso, liberei muito cortisol na hora da prova, que é o hormônio do alerta e é o hormônio do estresse. Isso gera, então, aquela situação de estresse, de adrenalina. Isso pode gerar esse branco devido a um contexto neuroquímico e endócrino, tá bom? Então, nós temos tudo isso para que a gente consiga, né, efetivamente consolidar e evocar uma memória, tá? Então, entender que esse processo de aprendizagem não é só eu assistir a aula e tá tudo certo. O que eu faço depois da aula também interfere no meu processo de aprendizagem e de memorização. Continuando, galera, a memória pode ser dividida de acordo com o conteúdo armazenado e com o tempo de armazenamento. Então, nós temos aqui uma divisão bem simplista quando se trata da memória humana, porque a memória humana é muito mais complicada do que isso que eu estou passando aqui, mas é só para a gente ter uma ideia. A memória, ela pode ser dividida de acordo com o tempo de armazenamento. A memória de curto prazo, que é uma memória que demora ali, sei lá, minutos, uma memória muito curta, tá? E nós temos a memória de longo prazo, que é aquela que vai ficar estocada por um período maior do que horas, dias ou semanas. Uma memória já de 1 hora já é considerada de longo prazo, tá?
E ela pode ser classificada de acordo com o conteúdo armazenado, né? Esse conteúdo ele pode ser evocado conscientemente, então, né? Quando eu quero lembrar da data de um aniversário, a data de um evento histórico, eu quero lembrar a função da mitocôndria. Então, é algo que eu vou lembrar conscientemente. Diferente de uma memória chamada de implícita ou não declarativa, que é aquela que eu não evoco conscientemente, como andar de bicicleta e dirigir um carro. Quando eu ando de bicicleta, eu não estou pensando, agora eu empurro meu pé para baixo, eu pego, né, vou frear. Então, assim, é algo que é inconsciente, a evocação é inconsciente, tá? Aqui a gente está buscando memória de longo prazo e memórias declarativas, que eu vou declarar conscientemente, ou chamado também de memórias explícitas. Vamos lá, gente. Então aqui nós temos um filme chamado Como se fosse a primeira vez. É um filme, uma comédia romântica, aonde a protagonista, ela todos os dias que ela acorda, ela só lembra do dia anterior a um acidente que ela sofreu. Acho que era uma coisa assim. E o que acontece é que ela não forma novas memórias, ela não consegue formar novas memórias. E então isso a gente vai ver, né? Será que isso realmente é possível, né? Uma pessoa não formar novas memórias? Sim. Isso aconteceu com um paciente chamado HM. É um paciente, né, que aos 7 anos de idade sofreu um acidente de bicicleta. E isso gerou como consequências, como sequelas, um quadro de convulsões. E essas convulsões, elas começaram a ficar tão frequentes que elas começaram a dificultar a qualidade de vida do paciente. Naquela época, quando eles viam ali um foco de convulsão, um foco de epilepsia, eles tiravam aquele foco, eles removiam a parte do cérebro que estava com o curto-circuito, digamos assim. Então, aos 27 anos, ele resolveu fazer uma cirurgia de remoção bilateral do hipocampo. Naquela época, não se sabia a função do hipocampo. Assim que foi retirada o hipocampo desse paciente, ele nunca mais formou novas memórias até o final da vida. Apesar de ser um caso muito triste, esse foi um caso muito importante para a medicina e para a biologia. A partir do caso HM, percebeu-se que o hipocampo era fundamental para a formação de novas memórias. Ele formava algumas memórias ali, mas memórias declarativas ele não formou mais, tá? Então nós temos aqui uma imagem, né, dessa remoção bilateral do hipocampo do paciente HM e de um cérebro normal que tem o seu hipocampo intacto. Então a gente consegue ver a diferença da massa que foi retirada. E teve um impacto negativo aí na vida do paciente, apesar de ter diminuído, né, praticamente ter zerado as convulsões, ele nunca mais fez memória, então isso também impactou a qualidade de vida, tá? Mas lembrem-se, naquela época, eles não sabiam qual era a função do hipocampo, eles queriam ali ajudar nessas convulsões, e esse paciente, ele é muito conhecido aí dentro da área de neuro, tá? Pessoas, essa frase eu achei bem interessante, né? A memória e a aprendizagem são essenciais à sobrevivência. Então, se você pensar que toda a nossa sobrevivência depende das memórias e depende do processo de aprendizagem, né? Isso é algo assim muito extraordinário, né? Então, os nossos antepassados, o fato deles fazerem memória, o fato deles aprenderem sobre como caçar, como fugir de um predador, isso determina a nossa sobrevivência, isso é algo assim muito emocionante mesmo da gente perceber, né? Eu gosto muito dessa frase. Então, vamos falar um pouquinho sobre emoção e sentimento. Será que uma bactéria tem emoção? É estranho falar para vocês, mas sim. A bactéria, ela sendo um ser procarioto, mesmo assim ela tem emoção. Emoção, gente, são respostas fisiológicas frente a um contexto. Então vamos lá. Tô andando na rua e eu acabei vendo ali, né, enfim, uma pessoa. E nisso meu coração dispara, eu começo a ter sudorese, eu fico vermelha, minha pupila dilata. Isso é emoção, é a resposta fisiológica frente a um contexto.
O sentimento é o processamento da emoção e o significado que eu dou para a emoção. Então, sentimento até uma bactéria tem. Emoção até uma bactéria tem. Sentimento já não. Sentimento depende de uma racionalidade. Então, eu vou observar assim: olha, meu coração disparou, minha pupila dilatou, tô com sudorese, tô com vasodilatação. Eu tô apaixonada. Então, esse é o sentimento, né? Então, o sentimento é o significado que eu dou para as emoções biológicas. Então, emoção, todos têm, sentimento, apenas quem tem racionalidade, apenas os seres humanos, tá? Então, é interessante trazer essas diferenças. E aí, quando se trata, né, a gente vai falar agora de inteligência emocional, na verdade seria quase inteligência sentimental, que é lidar com os sentimentos, o significado que nós damos para a emoção. Então, por exemplo, assim, eu sou racional, eu, assim, não ajo pelos sentimentos, eu sou, assim, racional. Na verdade, ninguém é racional nesse sentido. Todos os nossos comportamentos são comportamentos emocionais, porque a emoção é resposta fisiológica frente a um contexto. Então, tudo é emoção, tá? Então, assim, a gente é guiado pelas nossas emoções, beleza? Agora, o que a gente chama de inteligência emocional é como eu vou lidar com esses sentimentos, como eu vou identificar, como eu vou analisar, validar e como eu vou tomar uma decisão frente àquele sentimento. Isso é inteligência emocional, como eu falei para vocês, poderia ser chamado de inteligência sentimental, tá? Então parece algo super bobo, mas não é. Eu fui aprender, eu acho, com 28 anos. Tô com agora 34, faz pouco tempo, gente. Então, assim, eu não tinha muita inteligência emocional, não. Eu não conseguia entender muito os meus sentimentos e o que eu estava sentindo. E a gente não é ensinado, né? Ou muitas vezes nós somos ensinados a não mostrar certos sentimentos. Você não pode mostrar que você tá com raiva, você não pode mostrar que você tá chateado, que você tá com inveja, sentimentos ruins, a gente não mostra, né? Então, e aí muitas vezes, como a gente não mostra, a gente nem consegue identificar quando a gente tá sentindo aquilo. Então, primeira coisa, eu preciso reconhecer os meus sentimentos. Olha, né, vou dar um exemplo aqui, né? Sei lá, eu fui mal numa prova. Cara, eu tô assim, me sentindo angustiada, estranha, não sei o que eu tô sentindo. Eu tô frustrada porque eu fui mal nessa prova. Vou validar. Faz sentido eu estar frustrada? Faz, né? Era uma prova importante pra mim. Eu me preparei, né? Dei meu melhor ali, fiz o que eu pude e, enfim, não fui bem, então faz sentido eu estar frustrada. Vamos analisar. Tá, cara, o que que eu fiz? Eu fiz aí, eu acabei, né, no dia anterior eu não dormi bem, acabei não dormir tarde, acabei ali no, né, também estudando mais por questões, eu não revisei tanto o conteúdo. Então eu vou analisar. Aí eu vou tomar uma decisão. Frente a tudo isso, eu acho melhor eu mudar a minha estratégia de estudo. Eu acho também que é legal eu ter uma rotina de sono. A partir de agora, eu vou ter um diário de sono. Vou colocar um diáriozinho lá da minha cama e vou fazer um diário de sono, tá? Então, isso é inteligência emocional. A inteligência emocional, ela depende de duas áreas cerebrais bem importantes. Deixa eu ver se eu coloquei elas aqui. Tá, inteligência emocional engloba o autoconhecimento, conhecimento emocional, empatia, motivação e relacionamentos. Mas deixa eu ver se eu coloquei aqui as áreas. Peraí. Aqui, ó. A gente tem duas áreas bem importantes. O córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, gente, ele fica atrás da testa. Ele é importante para o julgamento social, para o controle inibitório. Então, quando eu estou estudando, eu conseguir focar a atenção, eu preciso inibir os estímulos externos. Isso quem me ajuda a fazer é o córtex pré-frontal. Raciocínio lógico, organização, flexibilidade cognitiva. Então, tudo isso é o córtex pré-frontal que a gente chama de funções executivas. Essa seria a nossa racionalidade, tá? E aí vem o sistema límbico, que é esse que eu tô mostrando para vocês, que fica localizado no lobo temporal.
O sistema límbico é aquele sistema que vai gerar e processar as emoções, além também de processar alguns tipos de memória, tá? Então, o que acontece é o seguinte: o que que é inteligência emocional? É você fazer conexões entre o sistema límbico e o córtex pré-frontal, porque assim você vai conseguir você vai gerar o sentimento, você vai gerar e processar o sentimento, mas com o córtex pré-frontal, você vai reconhecer, você vai validar, você vai analisar e você vai tomar uma decisão. Então, o que a gente chama de inteligência emocional, pensando da parte de neurociência, são as conexões, as ligações entre os neurônios do córtex pré-frontal e do sistema límbico. Como que eu posso desenvolver isso? Eu posso tentar desenvolver sozinho? Lógico, tem muitas pessoas que conseguem. Eu, por exemplo, não consegui. Então, na terapia, foi onde eu consegui. E aqui, ó, gente, outra coisa que ajuda a gente. Francisco, o funk comeu tiramisu. Tiramisu. Gente, inteligência emocional. Olha que coisa linda. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Francisco, tá, gente? Veio participar aqui. Então, a inteligência emocional são essas conexões entre o sistema límbico e o córtex pré-frontal, beleza? Que você pode desenvolver, então, aí na terapia, tá? Falando um pouquinho agora sobre a motivação. A motivação é algo que move os estudantes a continuarem estudando, né? Então, a motivação ela vai ser uma força fisiológica para realizar um comportamento, que é isso que eu acabei de falar com vocês, e muitas vezes ela vai ser guiada pela liberação de dopamina aí no sistema de recompensa, tá? A motivação, gente, depende de três fatores cruciais. A motivação, ela depende da distância da recompensa, e aí nós estamos na merda, porque você começa a estudar agora no começo do ano, e a tua recompensa é passar no vestibular lá no final do ano ou no ano que vem, né? No começo do ano que vem. Então, a distância a recompensa está muito longe. Então, o meu cérebro, ele vai preferir executar comportamentos que a recompensa está mais perto, que é assistir um filme, rodar o feed. Então, eu tenho que treinar ali meu cérebro para ele não ir para essas recompensas imediatas. Outra coisa que está contra a gente é a energia gasta para recompensa. Vocês precisam estudar muito para conseguir a excelência e conseguir a vaga que vocês querem nos vestibulares. Então, isso também está contra a gente. O nosso cérebro, ele é preguiçoso, digamos assim. Ele sempre quer para o caminho que vai gastar menos energia. Vai gastar menos energia rodar o feed ou eu compreender sobre respiração celular? Rodar o feed, né? E agora temos algo a favor de vocês. Falar ainda bem, né, gente? Se tem três, dois tá contra. Ó, Francisco me deixou com renite. Coceira no nariz aqui. É o valor da recompensa. O valor da recompensa para vocês é altíssimo, que é então conseguir uma vaga em um vestibular e conseguir realizar o sonho de vocês. E aqui, gente, né, algo para gente aumentar esse valor, falando um pouco da minha experiência. A educação, né, conseguir entrar na faculdade, fazer uma boa faculdade, né, eu fiz Unifesp, mudou minha vida, né? Eu sou do interior de Minas Gerais, eu não vim de uma família rica, né? Então, assim, eu não passei fome na minha vida, mas a gente passou muita dificuldade e, enfim, eu não, né, não podia falar, sei lá, comprar roupa, viajar, enfim, né? Enfim, coisas assim que talvez várias amigas minhas faziam na época, enfim, eu não podia. Então, assim, comprar roupa uma vez por ano e se você ganhar de alguém. Comprar coisa no mercado, eu quero comprar chocolate, não dá. Então, assim, também era uma vez a cada 2 meses. Então, foi realmente uma. Eu tive uma infância muito boa, não reclamo, mas foi uma infância ali com muitas restrições, né? E, enfim, a educação, ela me deu a oportunidade, ela mudou minha vida, de eu crescer e conseguir realizar sonhos. Eu sempre tive o sonho de pisar na Europa e de fazer o intercâmbio fora. E eu consegui realizar esse sonho com 29 anos, né? Com 29 anos, eu fiz o intercâmbio numa ilha no sul da Itália chamada de Malta, aonde eu fiquei lá quase 2 meses aprendendo inglês e viajando pela Itália. Então, assim, para mim isso foi uma conquista muito importante para mim, que eu sei que sem a educação eu não teria conseguido, tá?
E não são só coisas materiais, também são coisas sentimentais, coisas pessoais, né? Eu vejo como a educação me fez aproximar de uma realidade que eu lá no interior de Minas não tinha, né? E ver o mundo de outra forma, ver o mundo de outro ângulo. Isso foi muito importante, me fez crescer como pessoa, né? Então a gente trabalhou lá nos programas de extensão, isso foi muito legal. Reconhecer o meu lugar na sociedade como mulher, como uma mulher branca, hoje como classe média. Então, assim, eu só consegui isso graças à educação que eu tive, né? Depois consegui fazer o meu mestrado na Unifesp e assim as portas foram se abrindo para mim, né? Então, pensem que a educação é um caminho para conquistar o sonho de vocês. Os sonhos demoram, os sonhos não são fáceis. Eu acho que a gente precisa entender isso, né? A gente vive num mundo muito imediatista, onde a gente quer tudo muito rápido. Eu fui conquistar meu sonho de fazer intercâmbio com 29 anos. Tem muita gente que faz com 18, tem muita gente que vai fazer com 40 e tá tudo bem, tá? Não existe tempo para nada nessa vida. O único tempo que importa é o seu e se você tá com vontade de fazer aquilo, e se você quer realizar aquele sonho. Espero que vocês tenham ficado motivados aí com a história e vamos seguir aí lembrando do valor da recompensa. Galera, continuando aqui, procrastinação é algo que acontece, é normal procrastinar. Procrastinar é um comportamento prazeroso para o nosso cérebro. Quando a gente procrastina, a gente deixa de fazer algo que ia incomodar a gente, que ia gerar um desgaste energético ali. Quando a gente procrastina, o córtex pré-frontal está inibido e o sistema límbico está ativado. Você está sendo guiado só pelas suas emoções. Não tem ninguém ali para, digamos assim, analisar, para julgar. Você tá ali vivendo com o córtex pré-frontal inibido, tá? A procrastinação é normal, o que não é normal, ela se repetir dia após dia. Aí é algo que precisa ser analisado. Mas a procrastinação durante um dia, né, durante algum momento do dia, algum momento da semana, isso é normal, eu faço, todo mundo faz. Quem fala que não faz está mentindo, tá bom, galera? Todo mundo é um ser humano, pelo menos eu penso, né? Então, assim, não levem aí tudo que vocês veem na internet como 100% de verdade, tá bom? Pessoas, então agora falando um pouquinho aí sobre, né, não existe uma receita padronizada para a gente aprender. Eu sinto realmente que os alunos, eles têm uma ansiedade muito grande, isso atrapalha muito no processo de aprendizagem, querem fazer a questão, né, gente, começo do ano, tá vindo do terceiro ano, com um monte de lacuna, ou tá vindo de outros anos de cursinho com um monte de lacuna, e quer dar conta de estudar tudo em uma hora biologia. Desculpa, não vai. Desiste, tá bom? Gente, é preciso a gente entender que as coisas demandam tempo. Talvez eu vou conseguir estudar em uma hora um conteúdo, eu vou conseguir estudar uma parte do conteúdo. E aí, tipo, Larissa, mas essa é uma hora que eu tenho. Ótimo. Estuda uma parte, no outro dia você estudar outra parte. Tenham paciência, galera. Presta atenção nas palavras. Então, assim, não escreve coisas que vocês nem sabem. Vou dar um exemplo. Hemoglobina é um pigmento respiratório. A clorofila é um pigmento fotossintetizante. Vocês não param para analisar. Por que que é pigmento? Ah, porque é pigmento porque dá cor em ambos os casos. Por que que é respiratório no caso da hemoglobina? Ah, porque ela transporta gases. E por que que é fotossintetizante no caso da clorofila? Ah, porque ela absorve luz. Isso é aprender. Isso é então memorizar, tá, gente? O processo de aprendizagem, viu? Lembra daquelas escadinhas? Ele é um processo demorado. Ele é um processo que demanda repetição, atenção e muito gasto energético. Não espere aprender do dia para a noite, tá? Então vá com calma, vá lapidando o teu conhecimento, vá criando uma boa base, que se agora você demora uma hora para fazer 5 questões, se você seguir esse conselho meu, você for com calma e for detalhando o que você está estudando, daqui 3 meses a gente conversa e eu tenho certeza que você vai ter melhorado muito a sua performance, tá bom? Galera, continuando, né? Como a gente pode tratar os nossos sentimentos? A gente foi ensinado que a autocrítica é algo ótimo. Ah, vamos então aí.
Ah, importante autocrítica. Ah, eu fui mal na prova. Nossa, você não vale nada. Quem que vai ter orgulho de você? Você tá jogando o dinheiro dos seus pais fora. É isso que vocês falam para vocês mesmos. Esse contexto de afirmações, né? E deve ter muitas outras coisas que passam na cabeça de vocês. Isso libera cortisol, que é o hormônio do estresse, a adrenalina, que é o hormônio do luta e fuga, e ainda vai inibir, né, tem inibição da percepção, do raciocínio e da criatividade. Esse não é um bom contexto para você desenvolver a sua aprendizagem e melhorar a sua performance. Agora, o que que eu posso fazer? Ah, Larissa, então eu vou falar, errei, deixa. Não. Autocompaixão. Cara, eu errei. Realmente eu não fui bem. Eu não gosto dessa nota minha. Eu não gosto dessa performance que eu tive. Eu tô chateado. O que que eu fiz? Cara, eu não estudei muito mesmo, né? Realmente nessas últimas semanas eu acabei me desviando, foquei em outros conteúdos, deslizei aqui. Beleza, faz sentido? Faz sentido. O que que eu posso fazer então, hein? Acho que vai ser legal eu deixar o celular em outro cômodo e tentar focar aqui. Vou tentar colocar ruído branco para dar aquela abafada no som externo e eu não ficar prestando atenção no som externo. Eu vi que eu não consigo ficar muito tempo parado. Então eu vou ficar 25 minutos estudando, vou colocar um alarme e depois eu saio para andar pela casa, enfim, né? Tem o TDAH, tem dislexia, faz o método Pomodoro, né? 25 minutos aí, depois dá uma descansada. Então é isso, gente. Vamos treinar a autocompaixão. Esse contexto, ele vai liberar ocitocina, que é o hormônio do afeto, ativação do parasimpático, que diminui frequência cardíaca e diminui frequência respiratória e cardíaca, e também vai diminuir vias neuronais de estresse, tá bom? Vamos praticar mais autocompaixão e menos autocrítica, beleza? Galera, continuando aqui, rotina de estudos, né? Vamos colocar alguns passos básicos para a gente organizar essa rotina. Precisa hidratar, gente. Senão depois eu não vou conseguir falar. Vamos lá então, galera. Criar um cronograma. Então é ideal assim que você, se você puder criar um cronograma que tem até horário, das 7h15 às 8h15 eu vou estudar matemática. Das 8h15 às 8h30 vou dar uma descansada, uma dispersada, 15 minutinhos. Depois das 8h30 às 9h30 eu vou estudar ali geografia. E você fazer isso para cada dia da semana, tá? Eu acho isso bem interessante. Larissa, terminou a 1 hora e não deu tempo de eu estudar biologia. Ah, gente, deixa para outro dia. Você estipulou que seria 1 hora. Então, tudo bem. Se não faltar muita coisa, termina, mas se faltar muita coisa, é melhor deixar para outro dia e seguir com o teu cronograma, porque aí você consegue estudar, né, pelo menos um pouco de cada coisa e estabelecer metas realistas. Cara, eu vou fazer 40 de matemática, vou fazer um mapa mental de história, vou estudar 5 capítulos de biologia. Será que você vai conseguir? Acho que você não vai conseguir. E aí, quando você não consegue, você fica frustrado e isso diminui a tua motivação. E talvez no dia seguinte você vai estar tão desmotivado que você nem vai conseguir estudar e vai virar uma bola de neve. Vamos colocar metas pequenas que a gente consiga cumprir, tá bom? Continuando, galera. Aqui vamos variar as técnicas. Então, vou fazer um resumo, né? Vou fazer ali o resumo que eu gosto. No outro dia que eu for estudar biologia, vou fazer um mapa mental. Vou trabalhar questões, vou fazer flashcards, enfim, usar ali, vou fazer autoexplicação, vou explicar para mim mesmo, tá bom? É muito legal que o ambiente esteja adequado. Vamos arrumar? Gente, nada de bagunça, papel jogado, não. Pelo amor de Deus. Organiza o seu ambiente, tá? Deixa o ambiente organizado, deixa o ambiente limpo. Ah, não precisa ser um ambiente chique, chiquérrimo para estudar, não.
Se o ambiente já for organizado, essa organização do ambiente já vai auxiliar na tua organização mental. A minha mãe sempre falava que quando a gente está organizando o guarda-roupa, a gente está organizando a nossa mente. Isso sempre ficou na minha cabeça. Sempre que eu organizo o guarda-roupa é o momento que eu quero organizar minha mente. E sempre que eu jogo as coisas fora, eu penso, olha, eu tô organizando aqui também e tô jogando coisas fora que eu não quero mais. Então, na minha cabeça, né, aí fica aí o aprendizado que a minha mãe me deixou, tá? Galera, organizar o material, então é muito legal a gente ter esse material organizado. Então, assim, eu não gosto de ter um caderno para tudo, pelo amor de Deus, não. Eu tenho um caderno para matemática, um para física, um para biologia. Divide esse caderno de biologia por frente, por módulo, não sei, tá? Então, assim, precisa estar organizado para eu saber encontrar informação quando eu precisar. E quando eu for revisar, para aquele conteúdo estar de forma clara, limpa e uma forma que eu consiga revisar de uma forma dinâmica e eficiente, tá bom? Você pode aí fazer pausas regulares. Então, assim, é difícil você se manter estudando por muito tempo. É legal fazer essas pausas regulares para tomar uma água, tomar um café, tomar um suco, comer alguma coisa, se hidratar, tudo isso é importante, tá bom? Vamos lá. Cuide então aí do seu bem-estar. Acho que é isso, ó. E o bem-estar envolve, não é só, não é só atividade física, é sono, alimentação, hidratação. Então, é ideal que vocês tenham uma rotina de sono regular e que essa rotina seja mantida até mesmo no final de semana. O ideal é dormir 8 horas por noite. 7 horas tá ok. 6 horas é o limite para o prejuízo. Menos de 6 horas você tem prejuízo de aprendizagem e memória, tá? E aí você tem alteração de humor, você tem alteração hormonal. Então, o sono, eu falo isso, gente, porque eu estudei aí pelo menos 8 anos da minha vida, eu estudei sono e memória. Então, eu posso dizer com todas, assim, com toda certeza que o sono prejudica o processo de memória e aprendizagem, né? Um sono mal, um sono que tem ali uma qualidade inferior, tá? Deve fazer atividade física, daqui a pouco eu vou falar sobre isso também, e revisar constantemente. Por isso que aqui na Neuralha nós temos as revisões modulares para vocês, e aonde vocês podem fazer a revisão modular usando o mapa mental. E essa revisão modular, né, assim que acaba o módulo, você ir lá revisar, assistir a aulinha, usando o mapa mental ele vai te dar uma visão geral do assunto, ele vai te dar uma macrovisão. Isso é extremamente importante para o seu processo de aprendizagem, porque você sabe o que que você precisa saber daquele conteúdo e você consegue mapear aonde está a sua lacuna, aonde está o seu problema. A gente precisa revisar constantemente para que o nosso cérebro entenda que aquela informação ela é importante para continuar armazenada. Tudo bem? Vamos lá, técnicas de aprendizagem. O que que eu posso usar no meu dia a dia que realmente é comprovado pela neurociência? Então, nós temos aí o autoteste, que esse aí vocês têm, né? Aqui na Neuralia, vocês têm 5 questões na plataforma para fazer depois da aula, questões de fixação, questões simples. E aí vocês têm as questões do e-book, né? Ou da apostila, né? Então, as questões lá são 15 questões, ou seja, 5 questões ali da plataforma, mais 15 questões do e-book. Então, vocês têm uma meta factível, que vocês conseguem realizar. São 10 questões de múltipla escolha e 5 dissertativas, tá? Então, fazer as questões depois da aula é extremamente importante para que vocês consigam ver o assunto aplicado. Apesar, né, aqui eu e a Mari, a gente fazer uma aula muito densa, onde a gente traz os assuntos conectados, a gente não consegue dar para vocês todos os contextos possíveis que podem aparecer nos vestibulares. Por isso a importância de fazer as questões, aonde o assunto vai vir de forma aplicada, tá? Prática distribuída, então distribuição do aprendizagem ao longo do tempo, que envolve um pouco do cronograma que a gente falou, tá? Você organizar ali, colocar assuntos diversos ao longo do dia, tá?
prática intercalada. Então, alternar as informações e problemas ao longo da rotina de estudos. Então, também envolvem um pouco de você alterar esses métodos de aprendizagem, tá? Então, eu faço autoexplicação, eu faço mapa mental, eu faço flashcard. Autoexplicação, explicar para você mesmo ou para alguém, tá? Quando a gente explica, a gente acaba compreendendo melhor. No começo da minha carreira, gente, várias vezes eu estava dando aula e eu entendia a minha própria explicação. É bizarro, mas é muito bom a autoexplicação. E também o interrogatório elaborado, você elaborar questões. O que é fotossíntese? Quais são as fases? O que é fotofosforilação? Para que serve o oxigênio? Então, né? Então, fazer um interrogatório elaborado, que hoje, com a inteligência artificial, você consegue fazer isso. Joga lá no chat GPT, faça para mim um interrogatório elaborado, ou seja, questões para eu criar um flashcard sobre fotossíntese. Então, isso aí, ó, ótimo, beleza? Galera, a atividade física e aprendizagem. Então, é, lembrar que o processo de aprendizagem e de memória, de memorização, ele não termina quando você termina de assistir a aula, né? As aulas são uma parte, a aula, o conteúdo é uma parte essencial, mas aí tem várias outras partezinhas que dependem ali de você. Atividade física, comer bem, se alimentar, rotina de sono, enfim, né? Várias outras coisas. Ir no psicólogo, se pode, eu sei que tem muitas coisas que são privilégios, né? Poder fazer atividade física, poder ir no psicólogo, poder se alimentar. Mas, enfim, se você quer aí entrar numa boa universidade, vale a pena investir um pouquinho nisso. Benefícios da atividade física aí para a memória. Aumenta os níveis de BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. É uma proteína extremamente importante para a plasticidade sináptica. Plasticidade sináptica, gente, são conexões que são criadas entre os neurônios. Quando a gente passa por um processo de aprendizagem, acontece a plasticidade sináptica. Neurogênese, que é a formação de novos neurônios, que isso vai acontecer aí no hipocampo. Então, a neurogênese acontece a partir de célula-tronco. Não existe produção de neurônio por mitose. Vocês vão aprender isso na aula de mitose, de divisão celular. Então, o exercício físico, ele pode estimular o processo de neurogênese, de formação de novos neurônios. Melhorar o fluxo sanguíneo cerebral, então aumenta a quantidade de glicose e oxigênio que teu cérebro está recebendo para aumentar a atividade cerebral, aprimoramento das funções executivas, que é atenção, raciocínio lógico, flexibilidade cognitiva, e redução de estresse e melhora o humor, beleza? Então fica a dica aí para fazer atividade física. Larissa, mas eu não tenho tempo para ficar lá 3 horas na academia. Não. O importante é que a atividade seja regular, que eu proponha fazer 2 vezes por semana, meia hora. Já tá ótimo. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda 150 minutos semanais de uma atividade moderada ou 75 minutos de uma atividade intensa por semana, tá? E se você tiver se você tiver um exercício intenso, é ideal que você aí coma alguma coisa antes dessa atividade intensa, beleza? Bem, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Uma aula que ajuda a gente a ter uma visão melhor sobre o nosso sistema, né? Sobre o nosso cérebro e como ele funciona, o que que é o processo de aprendizagem, o que que é memorização e como tudo isso interfere no meu dia a dia e como a inteligência emocional é importante pra gente. Espero que vocês aí tenham gostado. Deixa eu colocar aqui, ó, tirar. Eu fico por aqui e até a nossa próxima live. Até a nossa próxima aula ao vivo.